Há 16 anos acontecia um dos maiores ataques, se não o maior ataque terrorista que já aconteceu em todos os tempos. Era 11 de setembro de 2001, enquanto dois aviões se chocaram com duas torres, considerada uma das maiores torres aí do mundo. Era o World Trade Center. Nesse mesmo dia aconteceram outros ataques. Eu lembro que era mais ou menos pela manhã, eu tinha acabado de acordar, eu liguei a TV e não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu estudava à tarde na época, a gente não estava acostumado ainda com essa questão do terrorismo, como é hoje, né? A gente já sabe que acontecem com mais frequência ataques terroristas, e termos como homem-bomba, lobo solitário, carro-bomba, a pessoa pegar o carro e acabar atropelando várias pessoas, são coisas que têm relação aí com ataques terroristas. Hoje eu vou mostrar para vocês, visto da temática das HQs, algumas HQs que têm uma relação aí com o 11 de setembro. Tem algumas histórias de super-heróis, algumas HQs que têm relação com pessoas que estavam ali no momento que aconteceram os ataques terroristas. A primeira HQ que eu vou mostrar é Emergência, Serviço da Vida. Essa HQ ela mostra a rotina numa corporação de corpo de bombeiros, uma equipe de salvamento, onde eles mostram aí e relembram também que eles também estavam ali no 11 de setembro. Durante a HQ vai aparecendo nos locais de incêndio uma menina, uma garota misteriosa, que ela fala que um desastre está para acontecer. O final da HQ ele não tem a ver com os ataques às Torres Gêmeas, mas o fato só de eles relembrarem sobre o 11 de setembro fez eu colocar nessa lista aqui de HQ. Essa HQ ela serve também como uma homenagem, às equipes que trabalharam aí no resgate aí das vítimas da tragédia. Com roteiros de Chuck Alston e Bruce Jones, tem desenhos de David Finch e Danny Zelzed. Essa HQ ela é composta por 5 edições. Ela é uma ótima referência para as pessoas que querem conhecer aí o trabalho de salvamento, de bombeiros. A próxima HQ dessa lista é Capitão América: O Novo Pacto. Essa versão que eu tenho aqui é da Salvat. Ela compreende a edição 1 a 6 de Captain America Volume 4. Essas edições aqui são escritas por John Reber e desenhadas por John Cassaday. Ela mostra Steve Rogers ajudando lá nos escombros do World Trade Center, mostrando também um pouco do desastre que aconteceu, como era antes do desastre acontecer, como estava tudo normal, e depois do desastre acontecer, aquele sentimento de pânico, aquele sentimento de que alguma coisa pior pode estar para acontecer, que depois que tomou conta dos Estados Unidos e depois do mundo, depois do ataque aí de 11 de setembro. Ela também mostra as motivações do terrorismo, ela tenta explicar também um pouco das motivações do terrorismo. Essa HQ na época, ela não gerou assim tanto impacto, ela gerou uma certa discussão, porque o Capitão América ele sempre esteve presente em fatos que aconteceram, fatos reais que aconteceram, fatos reais eles trouxeram para as HQs, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, em outras ocasiões retrataram aí o Capitão América participando desses eventos reais que aconteceram. E esse foi o que aconteceu aí com essa edição aí do Novo Pacto. É uma edição muito interessante, tem um trecho dessa HQ que eu quero ler para vocês, que ele explica um pouco sobre o terrorismo. É uma cena onde uma mulher ela acorda de manhã e vai pegar o jornal, só que ela é surpreendida aí por uma pessoa. Então ele diz assim, ele começa, Centerville, 8 da manhã, durma, enquanto pode. O jornal está no chão da varanda, mentindo para você sobre o terror. Terror não é um estilete de $4 ou envelope com morte em pó. É o ódio cego ardendo nos olhos de um estranho. Então nessa época o terrorismo ainda não era tão conhecido aí pelos americanos ou pelo mundo. A gente só tomou conhecimento aí de ondas de ataques terroristas muito tempo depois, E hoje a gente vive aí uma onda meio que constante de terrorismo. A terceira HQ dessa lista é uma HQ curtinha do Homem-Aranha, que é Em Memória à Tragédia de 11 de Setembro, o nome da HQ. Essa HQ é uma HQ pequenininha, uma HQ curtinha, mas eu acho que é muito importante para a lista. Ela mostra todos os super-heróis unidos, aí, os heróis da Marvel, unidos para fazer o salvamento e buscar sobreviventes aí dessa tragédia. E mostra também a comoção, isso eu achei um pouco forçado no roteiro. Aparece o Magneto, o Rei do Crime e o Dr. Destino. E o Dr. Destino escorre uma lágrima dos olhos dele.
Essa parte ficou um pouco forçada, mas a HQ em si é muito legal, ela mostra aí um pouco, né, dos esforços que fizeram para o salvamento das vítimas. É uma homenagem, né, uma linda homenagem que fizeram aí para quem trabalhou, né, exaustivamente. Alguns bombeiros até chegaram a falecer aí no resgate dos sobreviventes do World Trade Center. Então essa HQ é curtinha, mas ela é muito importante. O roteiro é de J. Michael Straczynski e também conta com os desenhos aí do Romitinha. Até no final aqui ele mostra, né, o Capitão América, né? Então eles estavam vivendo aí esse ambiente aí do 11 de setembro. E lá pelo final da HQ eles também mostram aí um pouquinho da HQ do Capitão América, que é o novo pacto que eu acabei de mostrar na lista. A última HQ da lista é uma HQ escrita e desenhada por Art Spiegelman. É uma HQ que ela mostra aí a rotina, né? Ele é um morador de Nova York e ele viveu, né, a tragédia do 11 de setembro. Então essa HQ aqui é A Sombra das Torres Ausentes. Então ela tá bem na cara aqui, né, o assunto da HQ. Ela tem esse formatão, né, que é um formato de primeira página de jornal. É um formato que ele gostaria aí de ter colocado, que é uma coisa para surpreender as pessoas. Então nessa HQ o Art Spiegelman ele mostra, né, como foi viver aí o 11 de setembro, porque ele estava perto do local onde aconteceu. E durante, né, a tragédia ele teve que buscar a filha dele na escola, então foi um pânico aí que ele teve que enfrentar durante, né, essa tragédia do 11 de setembro. Então é muito interessante você ver, né, durante a HQ ele indo buscar a filha, ele vendo algumas pessoas contemplando a tragédia enquanto ele queria sumir dali, queria ir para um lugar seguro. Enquanto as pessoas estavam assistindo, ele estava querendo fugir aí da tragédia. O Art Spiegelman é muito conhecido por uma obra, né, icônica aí dos quadrinhos que se chama Maus, a história de um sobrevivente. Conta a história dos pais dele, que eles sobreviveram aos campos de concentração de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante observar, né, essas coisas que aconteceram aí durante, né, o World Trade Center. O Art Spiegelman ele conhece muito essa questão de tragédia, né, por ter passado aí, vivenciado aí duas grandes tragédias da humanidade. No finalzinho da HQ também a gente conta aí com uma pequena história aí sobre o suplemento de quadrinhos, o surgimento dos quadrinhos aí para o mundo. É interessante ver, né, o formato dessa HQ também chama bastante atenção. Bom, gente, essa era a minha lista, né? É claro que existem muitas outras HQs que têm, né, relação aí com o 11 de setembro, que é uma data que, infelizmente, né, a gente tem que relembrar para que não aconteça mais, que a gente tente evitar que não aconteça mais esse tipo de tragédia. E também, né, para a gente relembrar, né, e ver que, infelizmente, essas coisas chocantes aí acontecem aí com a humanidade. Tem outras duas HQs que eu lembrei, tem uma HQ da DC que é 9/11, ela não tem tradução para o português, e tem uma outra que chama Xerife da Babilônia, que também é uma HQ que foi lançada esse ano, que ela tem essa temática de guerra também, e numa das passagens ele chega a lembrar do 11 de setembro. Gente, então era isso. Se você curtiu aí essa listinha, se inscreve no canal, curta, compartilhe, se você puder compartilhar eu agradeço muito. Comente aí se você lembrar de alguma outra HQ que tem essa temática. E é isso, muito obrigado por ter assistido e falou!